Olá, galera! Tudo bem com vocês? Vamos continuar trabalhando as 5 competências cobradas no Enem. A gente vai entrar agora um pouco mais detalhadamente em cada uma delas, tá? Vamos trabalhar a primeira competência. Competência 1. O que a banca de correção vai cobrar? Ela vai cobrar os seguintes pontos. Você precisa entender as principais diferenças entre as modalidades oral e escrita. Ou seja, o seu texto ele não deve ser escrito da forma que você fala. A gente não escreve da mesma forma, usando as mesmas regras que nós usamos quando conversamos, quando nós falamos, ok? Nós precisamos estar muito atentos e atentas a expressões coloquiais, marcas de linguagem falada, abreviação, por exemplo, como tá, como VC, ok? E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque é cobrado de uma maneira muito efetiva você saber usar a norma culta, ou seja, aquela modalidade escrita, né? Tudo bem? Então vamos lá. Fique muito atento e muito atenta às regras ortográficas e gramaticais. Sim, você precisa levar isso em consideração, com certeza, ok? Então, por favor, não se esqueça disso. Regras ortográficas, regras gramaticais. Você precisa produzir um texto que seja compreensível, claro, né? E que tenha uma estética, né, geral que respeite o número máximo de linhas. Como assim, professor? O seu texto ele deve estar, digamos assim, né, escrito de uma maneira agradável. Como é que eu posso dizer isso? Por exemplo, você vai ter que colocar aí espaços em início de parágrafo, você vai ter que usar toda a linha, não é verdade? Não vai poder parar ali, né, no meio ou faltando um espação ainda antes de acabar a linha. Você vai ter que usar toda a linha e, se necessário, né, dividir a palavra. Tá bom? Então você vai ter que ter essa noção de estética. Não se pula linhas entre os parágrafos, tá bom? Fique muito atento a isso. É uma coisa que o corretor bate o olho, olhou que já não tá legal, você já pode aí ter a sua nota comprometida, tá bom? Quantidade de linhas. O mínimo é 7, o máximo é 30. Nossa, professor, 7 linhas? É, 7 linhas. Agora eu digo, né, se você tiver menos de 7 linhas, a sua nota já é zerada. Mas, né, claro que para desenvolver a maior parte das ideias, né, que são apresentadas ali, né, no que diz respeito ao tema da redação, dificilmente nós usaremos apenas 7 linhas. Vocês sabem, né, em sala de aula eu converso com vocês para que vocês usem de 15 até 25 linhas para a gente estar aí dentro dessa margem, tá bom? Então, por favor, fique atento a isso. Uma recomendação informal que eu dou para você é justamente essa: 15 a 25 linhas, porque se você passar, você não chega a 30. Se você escrever menos, você não tem como escrever menos do que 7, ok? E você precisa ter uma precisão vocabular. Você tem que usar a palavra realmente com aquele sentido que ela possui. E aí você vai ter que ter um vocabulário muito, como é que eu posso dizer assim, muito seguro, muito amplo, e isso você adquire de uma maneira muito divertida, na minha opinião, lendo. Você precisa desenvolver o hábito de ler. Leia jornais, leia revistas, leia tudo o que você puder ler, ok? Então você vai ter que ter essa precisão vocabular, tá bom? Não se equivoque quanto ao uso das palavras. Outra coisa interessante em sala de aula, né, e nas tarefas que você pode fazer é: resolva as atividades, sobretudo que exijam, né, essas atividades que exijam que você leia um texto e compreenda, consulte sempre o dicionário. Leia já com um dicionário ao lado ou com um dicionário instalado no seu celular. Você, sempre que tiver alguma palavra que você tenha dúvida, que você não saiba muito bem o que significa, o que você vai fazer? Você circule essa palavra, procure no dicionário e escreva ali, faz uma pequena anotação ao lado da palavra, qual é o seu significado.
Isso vai ampliar o seu vocabulário. Isso vai fazer com que você tenha precisão, perdão, vocabular, ou seja, que você não use palavras, né, de modo equivocado, simplesmente porque na sua cabeça você sempre achou que uma palavra X significava isso, né, e sendo que na verdade significava outra coisa. Fique atento e atenta a isso. Saiba também o momento saiba o momento certo de usar, perdão, as letras maiúsculas e minúsculas. Gente, é meio complicado dizer isso, né? Mas às vezes nós, ao corrigirmos redação, nós encontramos pessoas que escrevem nomes próprios, né, com letra minúscula. Então isso aí vai ter que ser muito bem observado. Letras maiúsculas com nomes próprios, tá? E as letras minúsculas também. Outra coisa, dê uma olhada no seu tipo de letra, no seu estilo de letra. Tem gente que tem uma letra maiúscula que é fácil de confundir com uma letra minúscula, então fique atento a isso, tá bom? Fique muito atento. E claro, né, quando retomando aquilo que a gente falou sobre a estética do texto, sobre a apresentação visual do seu texto, você precisa compreender as regras de divisão silábica quando você vai mudar de linha, tá bom? Então fique bem atento em como se dividem as palavras para que você não faça a divisão equivocada e assim você, né, acabe perdendo pontos. Tá? É uma dica muito simples, são dicas muito simples que estou trazendo para vocês e que eu torço, né, e estou aqui à disposição de vocês para qualquer outras dúvidas que vocês tenham, tá? A gente vai esclarecer, tá bom, meninos? Bons estudos, fiquem com Deus e bom trabalho. Tchau, tchau.